Olá e bem-vindos! Eu sou Zenith. E eu sou Polar, e este é o editorial Quantum Docs. Hoje a gente vai explorar uma tese bem provocadora. Ela vem de um artigo chamado A Estratégia de Fuga Plutocrata. Isso. E a ideia central, em resumo, é que a elite global pode não querer só controlar o planeta. O plano seria bem mais audacioso. Talvez eles já tenham um jeito de abandoná-lo. Parece roteiro de filme, eu sei, mas o autor do artigo, o Mike Privett, ele tenta conectar essa ideia a coisas que estão acontecendo de verdade. Ele argumenta que os super ricos, os plutocratas, eles pensam num prazo muito mais longo que a gente. Não é um plano para daqui a 10 anos, né? Nem de perto. É para o próximo século. A ideia seria criar uma civilização nova do zero. E só para eles. Exato. E o que moveria tudo isso, segundo o artigo, seria a busca pelo transhumanismo. Aquela ideia de usar a tecnologia para superar os limites do corpo humano e, no fim da linha, talvez a imortalidade. E nesse contexto, ameaças que para nós são ficção, tipo invasão alienígena, uma superinteligência artificial, para eles não seriam ficção, seriam riscos. Riscos que precisam ser gerenciados ou, quem sabe, até utilizados. E é aí que ele começa a apontar o que chama de pistas. Por exemplo, o investimento em projetos como o SET, a busca por vida extraterrestre. Sim, bilionários colocando muito dinheiro em projetos como o Breakthrough Listen para escanear o céu. Mas uma coisa curiosa aí não acha? O que exatamente? Ao mesmo tempo que eles financiam essa busca, figuras importantíssimas como Stephen Hawking, que era ligado a esses projetos, sempre alertavam: cuidado, não responda a um sinal alienígena. É uma contradição. Pois é, o autor interpreta isso como parte do plano. Eles querem saber quem está lá fora para se proteger, mas não querem que a gente, a humanidade, faça contato. Entendi. E essa mesma lógica se aplicaria aos programas espaciais privados, a SpaceX, por exemplo. Exatamente. Não seria só um negócio para lançar satélites, seria a construção, peça por peça, da infraestrutura de transporte. A ponte para essa nova civilização interplanetária. E isso, os foguetes reutilizáveis não seriam para baratear a exploração para todo mundo, seriam para criar uma rota de fuga particular e eficiente. E a terceira peça seria o controle das ameaças. A gente vê bilionários financiando telescópios para achar asteroides. E também a corrida pela IA segura. Organizações que nascem com esse discurso de vamos criar uma inteligência artificial boazinha. E o autor amarra tudo isso. Ele diz: nada disso é isolado. São as ferramentas de um plano coordenado para garantir a sobrevivência deles e, por fim, a fuga da Terra. Deixando todo o resto para trás. É uma ideia pesada. E se o plano é esse, como eles colocariam em prática? A teoria sugere a criação de uma civilização dissidente. O nome já é de videogame, né? Mas a ideia seria uma aliança. De um lado, o poder do Vale do Silício, com o dinheiro e a tecnologia. Do outro, o complexo militar industrial, com aquela tecnologia secreta que a gente nem sonha que existe. E a imagem que o artigo pinta é a de cidades muradas. Cidades de altíssima tecnologia, autossuficientes. Tanto aqui na Terra quanto lá fora. Sim, em locais estratégicos aqui e outras em órbita na Lua, em Marte, e tudo conectado por transportes super rápidos, tipo o Hyperloop e os foguetes da SpaceX. Quase uma sociedade paralela. Do planeta, com toda a riqueza deles, para essas fortalezas, sem que o resto do mundo perceba e entre em pânico. Ou tente impedir, claro. E a resposta que o artigo dá é a mais ousada de todas. Você cria a distração perfeita. Uma cortina de fumaça. Em escala global. E essa cortina de fumaça seriam os OVNIs. A peça central seria uma invasão alienígena, de bandeira falsa. Essa ideia não é 100% nova. O autor lembra daquela história do Wernher von Braun, o pai do programa espacial americano. Dizem que no fim da vida ele teria dito que a última cartada para um governo mundial seria inventar uma ameaça alienígena. Para unir todo mundo contra um inimigo comum, certo? Mas essa teoria aqui vai além. A invasão não seria só para unir o mundo. O objetivo seria muito mais astuto. Que seria? Enquanto o planeta inteiro
estivesse paralisado, olhando para o céu, para as supostas naves-mãe, a verdadeira ação estaria no chão, a evacuação silenciosa da elite. O caos lá fora seria a cobertura perfeita para a fuga deles. É um plano tão cinematográfico que a gente até pensa de onde saem essas ideias, e o autor faz uma conexão muito interessante. Ele sugere que essa elite não está só vendo ficção científica. Estaria usando como manual de instruções. Exato. E o principal exemplo que ele cita é um clássico, O Fim da Infância, do Arthur C. Clarke. Para quem não leu, no livro, naves alienígenas gigantescas aparecem sobre as cidades da Terra. E esses alienígenas, os senhores supremos, eles acabam com a guerra, com a pobreza, governam de forma super benevolente, mas nunca se mostram. E aí tem uma parte do livro que é genial. Os humanos ficam tentando adivinhar por que eles se escondem. E uma das teorias é que talvez eles sejam idênticos a nós. E a humanidade não aceitaria ser governada por iguais. A gente precisa de algo superior. Uma manipulação psicológica pura. O artigo sugere que uma elite humana poderia usar essa mesma tática. E o final do livro, quando o líder alienígena finalmente se revela, ele tem a aparência exata do diabo. Com chifres, asas, tudo. Nossa! Imagina o choque. O ser mais bom da história se parece com o nosso maior símbolo do mal. Seria a demonstração de poder total. É uma quebra completa de paradigma. E como isso se conecta com a realidade? O artigo liga essa ficção a um documento real, o relatório Brookings, de 1960. Foi um estudo que a NASA pediu sobre as consequências do contato com extraterrestres. E a conclusão era que o contato poderia desintegrar a nossa sociedade, abalar tudo. Mas o pulo do gato, segundo o autor, está numa nota de rodapé do relatório. Uma nota de rodapé. Sim, que mencionava as oportunidades para tirar proveito da perturbação. Ou seja, usar uma crise existencial como uma chance para tomar o poder. É a doutrina do choque, da Naomi Klein. Exatamente. Usar um trauma coletivo para implementar uma agenda que nunca seria aceita em tempos normais. A partir desse ponto, o artigo começa a desenhar um roteiro, um passo a passo de como essa tomada de poder poderia hipoteticamente acontecer. O passo 1. O grande evento. Falsas naves-mãe apareceriam sobre as maiores cidades. A presença delas poderia ser amplificada com tecnologia holográfica, algo na linha do projeto Blue Beam. O objetivo é o choque global. Enquanto todo mundo está olhando para cima, vem o passo 2. Aqui na Terra, muralhas gigantescas seriam construídas ao redor de territórios-chave, usando impressão 3D em larga escala. Numa velocidade assustadora, imagino. Exato. Criando as cidades-estados fortificadas antes que alguém pudesse reagir. E o passo 3 seria a imposição da ordem? Tecnologias militares secretas, tipo drones com capacidades de voo que parecem de outro mundo, começariam a patrulhar as fronteiras. Para reforçar a ilusão de um poder alienígena impossível de combater. Exato. Desmoralizar qualquer tipo de resistência. E aí vem o quarto passo, que é onde a teoria, para mim, beira o absurdo, mas é fascinante. O autor sugere que, para selar o controle, eles poderiam soltar criaturas geneticamente modificadas com CRISPR. Como assim? Pensa. O artigo levanta a hipótese de um bilionário criar um unicórnio real para a filha, ou até répteis gigantes, parecidos com dragões. Ok, espera aí. Dragões? Isso não soa fantasioso demais, mesmo para essa teoria? Não corre o risco de invalidar o resto? Corre, com certeza. É o ponto mais frágil, mas se você entrar na lógica da teoria, o objetivo não é ser plausível, é criar um choque tão profundo, uma demonstração de poder sobre a própria vida que quebraria qualquer espírito de resistência. Seria uma tecnomagia. Entendi. É a demonstração de poder do diabo do Arthur C. Clarke, só que com biotecnologia. E o último passo? O passo 5, a consolidação. Zonas de exclusão seriam criadas, e de lá, naves alienígenas controladas pela elite sairiam para extrair os recursos do planeta. E a culpa de toda a destruição ambiental? Iria para os supostos invasores, enquanto a elite, segura em suas cidades, se beneficiaria de tudo. Depois disso, a teoria expande a escala,
vai para o espaço. Argumenta que a nova corrida espacial não é mais entre países como na Guerra Fria. Seria entre quem, então? De um lado, uma aliança China-Rússia. Do outro, esse programa espacial plutocrata privado. E a NASA? A NASA estaria sendo, digamos, esvaziada, entregando a órbita baixa da Terra para as corporações para poder focar em missões mais distantes, tipo a Lua e os asteroides, que seriam as fontes de matéria-prima para essa nova civilização. E aí a escala do plano fica quase divina. Em Engenharia Planetária, o artigo cita o trabalho real de um pesquisador de Oxford, Anders Sandberg, sobre a viabilidade de construir uma esfera de Dyson. Que é aquela mega estrutura que envolve uma estrela inteira para captar toda a energia dela. Exato. E o cálculo do Sandberg é de explodir a cabeça. Qual é? Ele estima que o planeta Mercúrio poderia ser completamente desmontado para fornecer o material, em apenas 31 anos. 31 anos. Pensa nisso, o tempo de uma vida humana, para apagar um planeta do sistema solar e construir essa estrutura. A escala é aterrorizadora. Isso mostra que esses projetos de escala desumana são considerados viáveis, pelo menos na teoria. E para fazer algo assim, você precisaria de uma tecnologia de propulsão muito avançada. O autor menciona aquele controverso EM-Drive, o motor que supostamente gera impulso sem expelir nada. Se algo assim existe em segredo, o jogo muda completamente. E como o artigo amarra tudo no final? Qual é a grande conclusão? A conclusão talvez seja a parte mais sombria. O artigo sugere que o caos que a gente vê no mundo, a polarização, as crises, pode não ser parte de um plano para que a gente peça um salvador. Seria o quê, então? Seria simplesmente negligência. A consequência de uma elite que já desistiu de gerenciar o planeta Terra. O foco, o dinheiro, a energia deles já estariam voltados para o plano de fuga. É como se o navio estivesse afundando não porque alguém está furando o casco, mas porque os oficiais já pularam nos botes salva-vidas e não se importam mais. Exatamente. E o cenário final que ele pinta é ainda pior. A possibilidade de várias civilizações dissidentes rivais competindo pelos recursos do sistema solar. O que levaria a uma guerra cósmica total? Uma guerra numa escala de épicos antigos, como o Mahabharata. Mista do futuro. Mas o autor, o Mike Privett, ele encerra com uma pequena nota de esperança, né? Sim, ele diz que apesar de apresentar toda essa teoria, a preferência pessoal dele é por um futuro diferente. Um futuro de restauração ecológica aqui no nosso planeta e uma colonização espacial que seja um projeto de toda a humanidade. Que inclua 100% de nós. A reflexão final fica em aberto. Apresentamos aqui as ideias de um artigo para que cada um possa formar seu próprio entendimento. Agradecemos a todos pela audiência e pela conexão. Agradecemos também a nossa audiência internacional, principalmente nos Estados Unidos, Europa e África. Para continuar acompanhando nosso trabalho, sigam-nos nas redes sociais em @quantumdocs. E visitem nosso site em estudos.quantumdocs.space. Até a próxima!